Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas que nos acompanham aqui no plenário. Quero agradecer a presença do doutor Beneval Ribeiro Viana Filho, ele que é procurador da República, responsável pela área ambiental da Procuradoria da República da região de Criciúma, que vai conversar conosco hoje sobre a recuperação das áreas com rejeitos de minério e carvão no estado de Santa Catarina. Muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Depois eu vou lhe conceder a palavra, logo em seguida, né? Só para registrar. Hoje quem está acompanhando a gente pela TVL, uma ótima oportunidade, a TVAL, né? Uma ótima oportunidade de acompanhar o enfrentamento que o Ministério Público Federal faz na questão da degradação ambiental dos rejeitos de carvão na região carbonífera de Criciúma. Senhores deputados, está aberta então a nossa 12ª reunião ordinária e abro com a seguinte pauta em votação a ata da 11ª reunião ordinária em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Eu vou solicitar autorização dos membros dos senhores deputados para a gente fazer o relatório dos projetos. Depois, se alguém quiser se retirar, né, tiver compromisso para fazer, fica à vontade. De acordo? De acordo. Vamos ver então. Meu querido, prazer tê-lo conosco. Eu tenho o projeto de lei 103.7/2019, da autoria do deputado Márcio Machado, da relatoria do deputado Vicente Carol Preso. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhor procurador, hoje convidado para essa sessão, trata o parecer ao projeto de lei número 103.7/2019, que dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana conhecida como Farra do Boi, em território catarinense, e estabelece outras providências. Autor, deputado Márcio Machado, presente aqui em nosso ambiente. O voto da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, com enfoque nas disposições contidas no artigo 83, no artigo 144, inciso 3º, ambos do RI, constato que a normativa almejada atende ao interesse público, uma vez que objetiva a proteção do animal. A Constituição Federal vigente consagra em seu artigo 225 o direito comum a todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público a garantia deste direito mediante, dentre outros, a proteção à fauna e à flora, devendo vedar, por meio de leis, as práticas que incutam em crueldade desferida aos animais. Ainda o Conselho Federal de Medicina Veterinária determina, por meio de resolução, que devemos entender por crueldade qualquer ato intencional que provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais, bem como maus tratos continuamente aos animais. O Supremo Tribunal Federal mostrou-se em recurso extraordinário que a obrigação constitucional do Estado de assegurar a todos os cidadãos o pleno exercício de direitos culturais, promovendo a apreciação e difusão de manifestações culturais, não exime o Estado de observar o dispositivo constitucional que proíbe o tratamento cruel de animais. Neste sentido, a liberdade ao exercício da cultura não pode extrapolar os limites da vedação presente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal. O direito detém importância destacada frente às diversas normas para regular o convívio social e as práticas humanas. Algumas normas, diferentemente das morais, têm mecanismos coercitivos que servem para coibir algumas práticas. O parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal trata que
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Já a Lei Federal 9.605 de 1998, que dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências, determina que, artigo 32, praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Nesse sentido, a crueldade implicada no evento cultural mencionado contra animais não exime o Estado de proteger a fauna e flora, especialmente por meio de leis capazes de tornar coercitiva a prática de tal ato. Ante o exposto, vez que é atendido ao interesse público, voto, no âmbito deste colegiado, pela aprovação do projeto de lei 103.7, na forma da anexada emenda substitutiva global desta relatoria, que passo a proferir. O projeto de lei 103 passa a vigorar com a seguinte redação. Dispõe sobre a aplicação de multa para pessoas que participem da tradição açoriana conhecida como Farra do Boi em território catarinense, estabelece outras providências. Artigo 1º. Fica vedada promoção, divulgação e participação de pessoas em qualquer ritual típico conhecido como Farra do Boi no estado de Santa Catarina, bem como quem comercializar o animal para tal prática. Artigo 2º. O descumprimento da lei gerará ao infrator ou infratores, além das penalidades previstas nas legislações federais, 1. Multa pecuniária de R$10.000 aos promotores e divulgadores. 2. Multa pecuniária de R$1.000 a cada um dos demais participantes identificados. Artigo 3º. A Polícia Militar de Santa Catarina, além das atribuições previstas na Constituição do Estado, compete, primeiro, lavrar o auto de infração ao constatar o descumprimento dos termos da presente lei no âmbito do Estado de Santa Catarina. Item 2, ao gestor da unidade da Polícia Militar com circunscrição sobre a área da ocorrência, compete instaurar o devido processo administrativo a fim de apurar os fatos e garantir o contraditório e ampla defesa. Parágrafo único. Os recursos provenientes da aplicação das multas serão destinados ao Fundo de Melhoria da Polícia Militar, FUNPOM. Revogam-se as disposições de contrário e esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão, o voto do relator, deputado Vicente Caro Preso, que é pela aprovação da matéria com substitutivo global. Em discussão, deputado Márcio Machado. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da nossa comissão, deputado Ivan Nates. Cumprimento o relator, deputado Vicente Caro Preso, nobres deputados, doutor procurador. De forma muito especial, quero cumprimentar a Bárbara, que é do Brasil contra a Farra. É um movimento coletivo que ela representa aqui milhares de pessoas. Deputado Fabiano, para que a gente possa ter uma noção, nós abrimos uma petição eletrônica. Em 15 dias foi colhida mais de 10.000 assinaturas. Por quê? Porque a prática da farra do boi já é crime. Só que daí eles vão desrespeitando porque não tem aquela punição adequada. E a partir desse momento, com a multa de R$10.000, a gente acredita que sim, vai ser de exemplo para outras pessoas. E compreendendo e conversando também com a Bárbara, que colaborou com o projeto, que foi feito não em 2 mãos, mas em várias mãos, vários corações, nós entendemos a importância e para que a gente aprove antes do Natal, que vai ter agora as farras, Natal e 1º do ano, porque é um absurdo. Daí se apresenta como justificativa que é uma tradição. Tradição também era a escravidão. Trazia os negros lá da África, era uma tradição, era cultural e foi mudando. Então a gente não pode mais admitir esse tipo de prática. Então dessa maneira, parabenizo ao deputado Vicente Caro Preso para que a gente possa tramitar e aprovar e fazer valer essa lei tão importante para Santa Catarina.
Bom, deputado Márcio Machado, o senhor comunica com Vossa Excelência, os demais integrantes da mesa, que essa comissão aprovou a realização de uma audiência pública, já faz algum tempo, para o dia 16 de março de 2020, onde nós vamos ouvir as forças policiais do Estado de Santa Catarina, porque não se combate, porque não se consegue erradicar de fato essa prática. Então já ficam Vossa Excelência já convidados para a audiência pública do dia 16 de 3 de 2020, onde nós vamos ouvir as forças, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, por que efetivamente isso continua acontecendo e não há um combate específico da farra do boi, né? Não se consegue vencer esse absurdo. Então, em votação, o parecer do deputado Vicente Caro Preso. Os favoráveis permanecem em silêncio. Aprovado. Só pela ordem, presidente. Claro. Eu peço a vênia dos nobres deputados, que eu tenho um compromisso agora às 2 horas, extra pauta, que estão acima da minha comissão, presidente. Então, eu peço... Recebi o ofício de Vossa Excelência. Tá? Obrigado. Deputado Jair Minuto. Sim, senhor. Excelência. Pergunta a Vossa Excelência se Sim, senhor. PL 62.419 será relatado por Vossa Excelência. Com certeza. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se do projeto de lei do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a utilização de madeira apreendida no Estado de Santa Catarina pelos órgãos de amparo e proteção ao meio ambiente e repressão a crimes ambientais. Antes de proferir o parecer, que já é favorável, eu gostaria de apenas salientar a emenda substitutiva global feita pelo deputado Moacir Sopelsa, que é também da área da agricultura, e eu creio que é digno até de reconhecimento à leitura. Página 24 do processo, do parecer do deputado Moacir Sopelsa, após as diligências, ele, para deixar bem caracterizadas as obrigações imputadas ao infrator autuado, atribuindo aos mesmos os encargos, custos e demais ônus em relação ao transporte e remoção para o local adequado à conservação desta madeira. Então, ele acrescenta isso no substitutivo global, justamente para que, como madeira é algo perecível, né, então tem que ser feita a distribuição o quanto antes. Também, o deputado Moacir Sopelsa salienta a finalidade social da madeira apreendida, incluindo os municípios também na participação dessa aplicação das madeiras apreendidas, e ele faz, então, algumas inclusões de artigos que passo a ler, então, pois o substitutivo global passa a ser o projeto. Então, o projeto ficou aperfeiçoado pelo deputado Moacir Sopelsa. O projeto de lei, então, que acrescenta a emenda é a mesma, mas, parágrafo 1º, fica o infrator obrigado às suas próprias custas realizar a remoção da madeira apreendida para o local adequado à sua conservação, conforme a instrução do agente público da fiscalização que o notificou. Parágrafo 2º do artigo 1º, madeira apreendida no Estado de Santa Catarina pelos órgãos públicos encarregados de amparo e proteção ao meio ambiente e repressão a crimes ambientais, nos termos do artigo 1º dessa lei, poderá também ser destinada pelo órgão que executa a política estadual de habitação, mediante parceria e celebração de convênios nos municípios catarinenses, que deverão dar prioritariamente destino para a construção de casas populares. E, parágrafo 3º, a madeira objeto de apreensão deverá ser obrigatoriamente utilizada na jurisdição do município de origem e na jurisdição do município onde foi apreendida. Então, o que foi incorporado como substitutivo global, e o parecer desse deputado, creio que não preciso ler aqui todas as ressalvas e garantias legais, é favorável. Em discussão, parecer ao projeto de lei 62.4/2019, de autoria do deputado Nilson Berlanda, relatado pelo deputado Jair Minuto. Deputado Caro Preso. Senhor presidente, senhores deputados, trata-se de um problema grave esse que acontece. As pessoas são cada vez mais impetuosas e, devido muitas vezes à incapacidade do Estado, com toda a sua boa vontade de querer minimizar os efeitos que vão acontecendo progressivamente e sorrateiramente, a calada da noite muitas vezes, em épocas de chuva, enfim, as pessoas se aproveitam e acabam retirando espaços
que deveriam ser preservados em nossa natureza e sem nenhum tipo de compromisso com a preservação das espécies. Temos aí vários tipos de madeira, vamos dizer assim, ameaçados de extinção, alguns praticamente extintos. Ontem, senhor procurador, eu estava numa dessas incursões da política normal, parei na casa de um cidadão no interior de Jaraguá e ele disse assim: esse rapaz que trabalha com o senhor, ele trabalha com madeira de demolição, né? Pois é, eu recomendei a ele, um amigo, que procurasse ele, que ele guarda essas madeiras. Tratava-se de uma madeira de jacarandá. Você sabe o que se faz com jacarandá? Se faz violinos, né? Então, esse cidadão, no meio do mato lá em Jaraguá, ele disse: nós tínhamos um pé de jacarandá, que é uma madeira extremamente rara hoje, é difícil, né? E ele falou assim: olha, essa madeira era dura, mas olha, era o diabo para entortar isso aí, e a gente usava até para fazer casas e construções, e demorou várias construções. Quando eu soube para que significava isso, alguém de Blumenau veio me pedir para construir violoncelo. Então você vê como nós temos que cuidar dessa história, né? Dos animais que estão por aí, cada vez mais. Esses dias me acabou um mês inteiro. Eu fui na Serra de Corupá, eu moro em Jaraguá, indo para São Bento, uma onça pintada morta. 2 semanas depois, indo de Jaraguá a Joinville, pela estrada, rodovia do Arroz, uma outra curva, outra onça pintada morta. Quer dizer, aquilo me mata, me corrói por dentro, assim, a maldade que nós tratamos a nossa fauna e a nossa flora, né? E projetos que tendem a normatizar, né, essa situação são bem-vindos. São bem-vindos, né? Eu certamente me formei médico, mas com uma formação da minha mãe de botânica, amante das flores e dos jardins botânicos. Naquela época, trazer determinadas espécies para cá, se você tinha que falar com o padre Raulino Reitz, era alguém simplesmente fantástico, né, que tinha uma coleção e uma história de conhecimento grande. Então passavam lá e se traziam mudas. Lá em Blumenau tem, na rua Eugênio Fouquet, tem vários espécimes, sol da Bolívia e várias outras coisas que é de ocorrência muito rara aqui, né? Então é isso, parabéns pelo relatório, e vamos lutar aqui nessa comissão, sobretudo, contra a crueldade, a favor da fauna e da flora catarinense. Obrigado. Deputado Vicente, agradeço a manifestação, e eu creio que o principal é que, quando ocorre essa apreensão, o poder público tenha agilidade para fazer a destinação, pois é algo perecível, nem todas as madeiras duram tanto tempo, e pode ser armazenado em local impróprio, pode ficar ao sabor do vento e abandonado. Então, eu creio que esse projeto ele é bem completo, justamente com a emenda Justiça Faça-se Aqui, do deputado Sopelsa, para que realmente os órgãos públicos, interagindo com os municípios, possam fazer essa destinação o mais breve possível, possamos fazer esse aproveitamento. Pena que é de algo que já foi extraído, mas dos males o menor. Muito obrigado. Em votação, parecer? Não havendo votos contrários, aprovado. Eu trago a Vossas Excelências requerimentos. Requerimento extra-pauta de autoria do deputado Marcos Vieira, que ele solicita uma audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Tributação e da Comissão de Turismo e Meio Ambiente para realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2020, no plenarinho dessa casa, a fim de discutir com a Prefeitura de Florianópolis, a Casan
e a URA, que é o Instituto de Recuperação Ambiental aqui de Florianópolis, a proposta de despoluição da Baía Norte e a evolução do tratamento de influentes que chegam até a beira-mar norte. Então, a proposta do deputado Marcos Vieira é de realização de audiência pública conjunta para realizar-se no dia 17 de fevereiro de 2020 aqui nessa casa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Também tem um requerimento desse deputado para aprovação da realização do primeiro meeting de gestão de turismo, governanças regionais para a promoção do desenvolvimento sustentável e da economia do turismo de Santa Catarina, a ser realizado no auditório da deputada Antonieta de Barros, nessa casa, até o primeiro semestre do ano de 2020. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Tem também um requerimento, esse é a pedido da FEComércio, para a realização do segundo meeting de ciclo de seminários sobre a sintetização das políticas públicas do turismo em esfera municipal, a ser realizado também nesta casa, no primeiro semestre de 2020. Autoria desse relator, com solicitação da FEComércio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Questão de ordem, presidente. Sim, claro. Se o senhor me permite apenas aqui, eu quero pedir a licença, ou como diz o deputado Márcios, vênia dos nobres deputados, que eu tenho uma audiência agora às 14 horas. Está à disposição. Muito obrigado. Senhor deputado... Senhor presidente, senhores deputados, nós temos um assunto que é uma questão de política de Estado, não de governo, para resolvermos até o final desse ano, que seria muito melhor. É um projeto que nós estamos tendo ajuda do deputado Titon, enquanto presidente da Comissão de Constituição e Justiça, desde o início do ano. Ele iniciou o trâmite no final do ano passado. Eu esqueci. Posso continuar? Ele iniciou o trâmite no final do ano passado, quando veio do governo, da Secretaria de Saúde, e trata-se do novo Código Sanitário revisado de Santa Catarina, uma matéria altamente complexa, mas que, resumidamente, vem com modificações no sentido de agilizar os processos de criação de emprego e de início de várias atividades consideradas de baixo risco, com a prática da autodeclaração. Trocando em miúdos, você abre o seu hotel, a sua pousada, o seu comércio, e depois de meio ano, por amostragem, a vigilância vai anotar se você preencheu o checklist e as complementações de penalidades ou correções deverão ser feitas. Então, um processo para agilizar é uma legislação para agilizar todo o processo de geração de emprego, renda, e eu pediria, já que foi aprovado hoje na Comissão de Saúde, por meu intermédio, por sugestão, por aquele plenário, eu solicitaria ao presidente e aos colegas dessa comissão para que, se fosse possível, já que as duas comissões estão inseridas no trâmite desse projeto, depois da Comissão de Finanças e Tributação, se nós pudéssemos fazer uma reunião em conjunto, caso haja possibilidade. Né? Na CCJ, ficou por praticamente 8 meses recebendo sugestões, emendas, audiências, reuniões temáticas, e nesses últimos dias tem um intenso debate para mais alguns aprimoramentos devido a algumas entidades. Então, eu pediria ao presidente para que, se fosse possível, e se houvesse essa necessidade para a agilização disso, para a aprovação dessa matéria, que eu reputo, não é uma política de governo, é uma política de Estado. É um projeto que vai beneficiar todos
tanto consumidores como principalmente empreendedores em nosso estado. Portanto, é um projeto realmente de interesse das pessoas aqui. Então, esse é o meu pedido que eu faço a esse plenário. Ótimo, deputado Caro Preso. Assim que Vossa Excelência tiver a deliberação da reunião conjunta, por favor, oficiar, então, a comissão para que a gente possa convidar os nossos deputados a se fazer presente. Deputado Titon, Vossa Excelência me perdoe, eu devia ter chamado o senhor primeiro, mas acabei se percebendo. Vossa Excelência tem um projeto extra-pauta? Uma extra-pauta aqui, para não atrapalhar o andamento aí até o final do ano. Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Quero agradecer também aí o Fabiano, que retornou de volta para dar cor, até porque a sua opinião do projeto vai ser muito importante. Quando o deputado Vicente falava das onças ali, pintadas, eu imaginei Vossa Excelência encontrando com uma aí, ia pegar, com certeza ia pegar a unha, né? Parecer o projeto de lei 182.0/2019, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Trata-se da proposta legislativa de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, visando instituir o selo Verde Vida. Em síntese, a justificativa do autor é de que o projeto de lei em apreço pretende instituir o instrumento por meio do qual sejam identificadas e premiadas empresas que atuam em conformidade com a legislação ambiental e que tenham consciência da importância da adoção de práticas sustentáveis de produção de bens e serviços. O projeto de lei conta com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, Trabalho, Administração e Serviço Público. Do meu voto, da análise da matéria no âmbito desta comissão, constato que a medida prevista ao projeto de lei sob exame é oportuna e conveniente ao interesse público, porquanto busca incentivar e premiar as empresas que atuam em conformidade com a legislação ambiental, evitando degradação ambiental. Ante o exposto, meu voto é pela aprovação do projeto, nos termos de uma emenda substitutiva global 21/22. Em discussão, o voto do deputado Romildo Titon. Não havendo quem queira discutir, em votação. Não havendo votos contrários, aprovado. Deputados, eu faço um comunicado que amanhã o IMA estará com a Frente Parlamentar do Saneamento falando sobre a poluição da Baía Beira-Mar Norte, que parece que vai ser o grande desafio da capital catarinense, da gente, de todas as forças se unirem no sentido de fazer esse enfrentamento do tratamento fluvial das águas que chegam à Baía, à Beira-Mar Norte. E ano que vem também, senhores deputados, nós vamos fazer, junto com a Casan, né? A Casan, uma discussão ampla em defesa dos emissários submarinos em Santa Catarina. Há um enfrentamento muito grande da implantação dos emissários submarinos da comunidade, principalmente de Florianópolis, por ausência de conhecimento da sua eficácia, da forma como ele é apresentado. E a Casan está encontrando resistência justamente porque ela está se sentindo desamparada nesse desafio. Então, eu vou convocar a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, para estar junto com a Frente Parlamentar do Saneamento Básico em Santa Catarina, na defesa dos emissários submarinos, para que a gente não deixe a Casan isolada nesse debate que é fundamental. A gente está dando suporte para a Casan nesse sentido. Então, amanhã, nós temos uma reunião da Frente Parlamentar do Saneamento, conversando com o IMA sobre a despoluição da Beira-Mar Norte aqui na capital. Obrigado, senhores deputados. Terminado a ordem do dia, eu coloco a comissão à disposição do eminente procurador da República, doutor Denerval Ribeiro Viana Filho, ele que está à frente da proposta, né, de enfrentamento da recuperação ambiental causada pelas carboníferas na região carbonífera de Criciúma, que envolve os oito municípios: Criciúma, Içara, Forquilinha, Siderópolis, Treviso, Uruçanga, Cocal do Sul e Lauro Miller. E também no enfrentamento da recuperação ambiental junto às carboníferas que atuam na região, carbonífera
é Beluno, Carbonífera Catarinense, Carbonífera Criciúma, Carbonífera Metropolitana, Carbonífera Rio Deserto, Carbonífera Siderópolis, Carbonífera Comim, Carbonífera Cooper Mais, Gabriela Mineração e Mineago. Então, Vossa Excelência tem a palavra, honra tê-lo conosco aqui. E também, os deputados que tiverem suas agendas, quiserem se ausentar, fique à vontade. Você tem a palavra. Boa tarde, deputado Ivan Nats, a quem eu estendo o cumprimento a todos os demais deputados, a representantes que estão aqui na plateia, senhoras e senhores. Hoje eu recebi esse convite há algum tempo do deputado Ivan Nats. Ele teve uma audiência pública na região de Uruçanga, a respeito, na verdade, de coquerias. Há uma comunidade que sofre muitos efeitos da poluição causada pela dispersão de contaminantes de uma coqueria. E é uma ação específica de atuação do Ministério Público Federal. E chegando lá, nós tivemos uma conversa, então pude expor para o deputado como é que se trata a recuperação ambiental das áreas degradadas por mineração na região sul. E a partir daquele dia ele me convidou então a estar aqui presente. Eu agradeço muito a oportunidade, porque, como eu vou expor para os senhores deputados, a degradação ambiental causada pela mineração de carvão na região sul catarinense, ele não é um fenômeno pequeno e nem compreendido apenas na região da ANREC. Nós estamos falando de uma degradação que afeta uma área superior a 9.000 km², 3 bacias hidrográficas. Das 4 bacias hidrográficas da região sul do estado, apenas uma não está contaminada por rejeitos de mineração. A bacia do rio Mampituba, que na verdade faz fronteira com o Rio Grande do Sul. As demais, a bacia do rio Araranguá, Tubarão e Uruçanga, todas são contaminadas. Nós chegamos a um ponto na década de 70 e 80, em que, inclusive, nós tínhamos mais de 2.000 quilômetros de rios contaminados na região sul do estado. Nós temos volumes de rejeitos dispersos na região sul superiores à da barragem de Mariana. Isso tudo nos coloca numa degradável posição de a região do maior passivo ambiental causado por mineração, com efeitos de contaminação por drenagem ácida de mina do Brasil. E toda essa demanda, hoje ela está compreendida na âmbito da Justiça Federal por conta da titulação do minério. Como se trata de um bem de titularidade da União, a competência é federal. No entanto, o licenciamento das atividades, tanto no sentido do desenvolvimento de atividades de transformação e exploração de carvão, como a recuperação das áreas, a aprovação dos planos de recuperação de áreas, passa pelo Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina. Então, o Estado de Santa Catarina ele atua no âmbito do poder de polícia, né, na fiscalização dessas atividades. Mas eu trouxe aqui uma pequena exposição para trazer para os senhores, para compreender mais ou menos a dimensão do problema que a gente tem. Então, nós temos a região carbonífera sul catarinense, como eu falei, é uma região de aproximadamente 9.000 km², sendo que as áreas com jazidas são um pouco mais de 2.000. Como eu disse, 3 bacias hidrográficas estão afetadas pela mineração: Araranguá, Uruçanga e Tubarão. E o histórico nosso ele é notório de degradação por conta da circunstância que vem desde o século XIX. A exploração para fins energéticos ela tem um auge nos anos 40, 60. Ela começa a se transformar até então ela trabalhava de forma mais, vamos dizer assim, quase manual. Nós temos um incremento na época do Getúlio Vargas, inclusive com a Companhia Siderúrgica Nacional. Nós temos um ápice da produção nos anos 70 com a crise do petróleo e nós tivemos uma decadência a partir dos anos 90. Isso tudo nós estamos falando de exploração sem nenhum tipo de cuidado ambiental. O nosso carvão ele é pobre em potencial energético. Ele tem muito enxofre, tem muita cinza e tem baixo potencial energético. Então, o poder contaminante dele é muito alto. É relacionado, por exemplo, às jazidas do hemisfério norte. As jazidas do hemisfério sul, por sua característica geológica, ela é muito pobre energeticamente. E o nosso modelo de aproveitamento é muito ruim. Então, mais de 60% do que a gente extrai da terra é rejeito. É considerado rejeito / estéreo de mineração. Esse rejeito, basicamente, ele é composto por pirita, um sulfato ferroso.
em que, em contato com água e oxigênio, se transforma em ácido sulfúrico. E o ferro começa a ionizar, esse ferro ele se torna tóxico. E esse ácido sulfúrico ele começa a lixiviar todos os metais que tem no solo e subsolo, gerando contaminação maciça das bacias hidrográficas. Então, como eu falei, nós chegamos a um ponto que foi tamanha a poluição gerada que na década de 80 a região sul de Santa Catarina foi declarada a 14ª zona área crítica nacional para fins de poluição, por conta de um decreto federal, mas até então nenhuma ação específica foi adotada. Então, como eu falei, não se trata somente dos municípios da região da ANREC. Nós temos o efeito da contaminação gerada pelo carvão, ele atinge até a região de Laguna. Nós temos dispersão de poluentes, inclusive na zona costeira. Então, é um problema muito sério, né? Inclusive de contaminação dos rios, que nós temos até hoje rios que são completamente mortos, com pH de água, estou falando de pH em 1,5, 2,5, em que é praticamente um ácido sulfúrico. E que, inclusive, nós temos um grande problema na região sul, que, por exemplo, o manancial que serviria a região de Criciúma, a grande Criciúma, na verdade, seria o rio Mãe Luzia, que é um rio praticamente morto. Nós temos que captar na barra de São Bento, porque o rio Mãe Luzia, que seria o fornecedor natural, ele está completamente morto por conta da mineração. Então, infelizmente, aqui as imagens estão um pouquinho, por conta da luz ali não dá para ver. Nós temos o fenômeno de bocas de mina abandonada, agora melhorou um pouquinho. Então, nós temos mais ou menos como que funcionavam as bocas de minas. Então, nós tínhamos bocas de mina de encosta, nós temos áreas mineradas a céu aberto, que existiam mais de 3.000 hectares. Nós tínhamos a famosa máquina Marion, revolvia mais de 40 a 60 metros de coluna de solo, virava até atingir a jazeda de carvão e deixava esse solo disposto de forma completamente desprotegida, gerando drenagem ácida de mina. Nós temos esses lagos, essa situação hoje, ali em Siderópolis, região da Vila Funil, em que nós temos lagoas ácidas, são lagoas vermelhas. Nós temos, inclusive, um problema seríssimo, que uma dessas lagoas ela drena diretamente para o rio Mãe Luzia, lançando 600 metros cúbicos hora de água ácida. Então, é um fenômeno terrível. Essa área foi minerada pela CSN, a CSN abandonou a região em 90, até hoje não foi recuperada. Isso aqui é uma área minerada a céu aberto, com deposição de rejeitos totalmente irregular. Então, diante desse quadro, em 1993, o Ministério Público Federal ajuizou a primeira ação civil pública relacionada no sentido de buscar a responsabilização das empresas, do governo federal e do Estado de Santa Catarina pela recuperação ambiental dos danos decorrentes da atividade de mineração. Essa ação ela foi julgada procedente em 2000. Ela é uma ação que hoje, na matéria de direito ambiental, ela é um divisor de águas, porque um dos primeiros processos em que a condenação solidária do Estado pela omissão na fiscalização, ela estabelece, inclusive, a imprescritibilidade do dano ambiental. Então, são diversos temas que hoje já são comuns na matéria jurídica se falar, mas que não na época não eram. Isso tudo é precedente de Criciúma. Esse processo de Criciúma ele é estudado em todas as faculdades, e quando se estuda direito ambiental, se estuda esses precedentes, dada a importância dele para a matéria ambiental. Então, em 2000, nós tivemos uma sentença. Na época, o Estado de Santa Catarina foi condenado. Posteriormente, ele foi absolvido no âmbito do TRF, porque se entendeu que, até então, o Estado de Santa Catarina ele não era o órgão licenciador. E, realmente, ele não era. Até na época, era o IBAMA e somente a agência de mineração, na verdade, o antigo DNPM. Então, por conta disso, na época, foi afastada a responsabilidade do Estado de Santa Catarina. No entanto, o Estado de Santa Catarina se comprometeu a ajudar a fiscalizar essa sentença. E eu vou mostrar para os senhores depois a dificuldade que nós temos hoje em relação... Nós já tivemos uma aproximação com o atual presidente do IMA, mas ainda temos uma grande dificuldade. Essa sentença, então, ela estabelece que as áreas que haviam sido exploradas antes de 72 e que nós não tivéssemos autoria identificada, essas áreas eram a responsabilidade imediata do governo federal. Os danos ocorridos até 89, a responsabilidade ficou em relação aos réus e subsidiária, no caso aqui era na sentença, Nova Próspera, ela ficou posteriormente com o governo federal. A sentença ela trouxe um prazo muito exíguo. Ela trouxe 3 anos para a recuperação de toda a área terrestre, ou seja, mineração a céu aberto, depósito de rejeitos, minas abandonadas. Isso são 6.500 hectares, área diagnosticada. Pode ser até maior, porque o problema é que
o diagnóstico só veio em 2006. Então, até então, pode ser que, como eu vou mostrar para os senhores, nós tivemos a ocupação urbana desenfreada, inclusive em áreas de rejeito. Há muita gente morando em área que tem rejeito de carvão. E, então, as áreas podem, inclusive, ser até maiores. Mas, para os senhores terem uma ideia, então, nós temos isso, os 3 anos. Essa sentença fixou alguns prazos, multas, enfim. Ela é um divisor de águas. Até então, era o juiz, hoje desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, que está no TRF da 4ª Região. Ele até hoje é chamado para falar desse processo, tamanha a sua dimensão. Então, essa sentença é confirmada em 2002, como eu falei, exclui o Estado de Santa Catarina. Em 2007, o STJ fixa, então, em definitivo, há o trânsito em julgado desse processo. Ele reforma a decisão do TRF4. Na época, também foi um importante ganho, a responsabilidade dos sócios. Até então, nós tínhamos a Política Nacional do Meio Ambiente prevendo a responsabilidade solidária, mas nós não tínhamos decisões ou precedentes condenando os sócios pela má gestão das empresas que deixassem danos ambientais. Então, nós tivemos essa decisão confirmada no STJ, como eu falei, a questão da imprescritibilidade do dano. E, nesse processo do STJ, ele condenou a União a recuperar todas as áreas. Caso as empresas falissem ou abandonassem essas atividades, o governo federal ficou condenado a recuperar isso tudo. Hoje, nós temos um grande problema, que a União ela já está quase com metade das áreas. E diante da crise do setor e também do abandono de atividade por algumas empresas, essa conta vai acabar chegando a todos nós. Esse é o grande dilema que a gente tem hoje e que a gente tenta evitar. Nessa decisão na verdade, o STJ confirmou, tinha 10 anos para recuperação de bacias hidrográficas. Então, para a gente ter uma ideia, tudo deveria estar recuperado já até 2010, na região sul catarinense. Ou seja, recuperação do solo em 2013, recuperação de bacia hidrográfica em 2010. Nós estamos em 2019. Infelizmente, nós estamos ainda longe do horizonte previsto na decisão. Posteriormente, nós começamos a execução desse processo. No decorrer da execução, foram várias falhas identificadas. Então, em 2004, é constituída uma comissão técnica juntamente ao Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, DNPM, IBAMA. Essa equipe fica 2 anos elaborando um trabalho, apresenta essa informação técnica e descobre que o que estava correndo até 2006 não atingiria com eficácia os objetivos da sentença, que era descontaminar e recuperar as áreas. Então, ali nós tivemos uma modificação do processo. Isso tudo é interessante como esse processo é um laboratório. Hoje, o que se passa em Minas Gerais, em relação à recuperação de várias áreas degradadas por conta de Mariana, por exemplo, nós passamos aqui. A necessidade de constituir comitês com o governo, com representantes da sociedade civil, envolver as empresas, né? Tirar somente as empresas, aquela postura também passiva do Estado de aguardar alguém a promover a recuperação. Nós começamos a entrar dentro desse processo, a partir de 2004, principalmente, como um membro ativo, identificando o que deveria ter sido feito. Então, essa mudança de paradigma, ela chega em 2006. A gente identifica as falhas dos planos de recuperação de áreas. E isso a gente reconhece a falha do órgão ambiental estadual, no caso a Fátima, que até então não analisava corretamente os processos de licenciamento, né? Não se analisava profundamente isso. Durante muito tempo se recuperou áreas em carvão em Criciúma como se não fosse material contaminante. O Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina não analisava como se fosse contaminação. É como se você fosse recuperar uma cava de argila. Só que uma cava de argila, nós não temos material contaminante ali. E o rejeito de carvão, a pirita, ela é altamente contaminante. Então, se ele não for isolado completamente, ele vai gerar contaminação mesmo coberto. E isso é um problema que nós temos até hoje. Então, tudo isso foi diagnosticado por nós, né, Ministério Público Federal. Nós identificamos isso no decorrer do processo, na análise. Infelizmente, também tem que se dar o braço a torcer. Durante um período, ninguém sabia muito como se fazer esse tipo de recuperação. Um diagnóstico ambiental preciso não existia, os órgãos ambientais eram muito precários disso. O Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina até hoje não tem sequer um geólogo na região de Criciúma. Nós temos geólogo e engenheiro de Minas em Tubarão, nós temos no Oeste, mas nós não temos em Criciúma, em que é a única região com exploração em subsolo do Estado. Mineração em subsolo é a região mais explorada de subsolo do Estado. Então é um pouco bizarro, porque todos os licenciamentos, todos os planos de recuperação não passam na mão de um geólogo e engenheiro de Minas, dentro do Instituto Meio Ambiente.
previram agora no concurso, o primeiro edital que finalmente vai prever, eu conversei com o coronel Valdez, eles incluíram então a previsão no novo concurso, mas é uma carência histórica. O Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina não ter um especialista na área que ele mais licencia na região. Então, na época, quando a gente diagnosticou esse problema, a gente criou um grupo de técnico de assessoramento do processo. Esse grupo é similar ao que acontece nas áreas de Mariana, por exemplo, hoje. Isso aqui foi o primeiro piloto. Então, nós envolvemos todas as empresas, os sindicatos das indústrias carboníferas, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, o IMA, a antiga Fátima, Agência de Mineração, comitês de bacias hidrográficas. Eu estou, esse ano, ampliando. A minha ideia, inclusive, aproveitando aqui, deputado Ivan, é convidar a Comissão do Meio Ambiente de Santa Catarina a participar disso, inclusive participar do grupo técnico de assessoramento. Eu acho fundamental, né, como mais um instrumento, inclusive, de pressão e mais um ator da sociedade, um ator político da sociedade.